Bem-vindos, queridos espectadores, a um vídeo de profunda reflexão sobre um tema que tem intrigado a humanidade ao longo dos séculos. O fim dos tempos está próximo? Estes 7 sinais na Bíblia dizem que sim. Através das páginas sagradas da Bíblia, encontramos previsões e profecias que têm despertado curiosidade e preocupação em muitos. Neste vídeo, vamos explorar 7 sinais impressionantes, narrados na Bíblia, que alguns acreditam apontar para o iminente apocalipse. Será que estamos nos aproximando do fim dos tempos? Fiquem conosco enquanto mergulhamos nas Escrituras em busca de respostas e análises críticas. Guerras e conflitos. Nos dias atuais, existem conflitos armados em diversas partes do mundo. Exemplos incluem a guerra na Síria, conflitos no Iêmen e tensões geopolíticas entre nações, como a Rússia e a Ucrânia. Algumas pessoas veem esses eventos como sinais de instabilidade global. Mateus 24, 2.6-7. Uma das guerras contemporâneas mais impactantes é a guerra na Síria, que começou em 2011 e se tornou um dos conflitos mais devastadores do nosso tempo. Essa guerra civil eclodiu como uma série de protestos pacíficos contra o regime do presidente Bashar al-Assad, mas rapidamente se transformou em um conflito armado complexo envolvendo várias facções e atores internacionais. Os sírios que inicialmente pediam reformas políticas logo se viram envolvidos em uma luta brutal por poder e controle. O conflito resultou em um grande número de vítimas, incluindo civis, e causou deslocamentos em massa, tanto internos quanto para além das fronteiras da Síria. A guerra também levou a crises humanitárias, com escassez de alimentos, água e serviços médicos em muitas partes do país. O conflito sírio envolveu uma série de atores internacionais, com apoio e intervenção direta de países como Rússia, Estados Unidos, Irã, Turquia e outros. Isso agravou ainda mais a complexidade do conflito e as tensões geopolíticas globais. Muitas pessoas viram a guerra na Síria como um exemplo perturbador da instabilidade global e uma manifestação das profecias sobre guerras e conflitos nos últimos dias. Essa guerra não só causou um grande sofrimento humano, mas também demonstrou como conflitos regionais podem se espalhar e envolver várias nações, tornando-se um exemplo das complexidades do cenário geopolítico atual. Fome e pestilências. A pandemia de Covid que começou em 2019 é vista por muitos como uma pestilência que afetou a saúde global. Além disso, a fome persiste em várias regiões do mundo, apesar dos avanços tecnológicos. A pandemia de Covid, que começou em 2019, é um exemplo vívido de uma pestilência que afetou a saúde global e é frequentemente associada a referências bíblicas, como a passagem de Mateus 24, 7. Que menciona pestilências como um sinal dos tempos. A Covid, causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, se espalhou rapidamente pelo mundo, resultando em milhões de casos e mortes. Ela afetou todas as esferas da sociedade, sobrecarregou sistemas de saúde, impactou economias e mudou a vida cotidiana das pessoas. Governos em todo o mundo implementaram medidas de lockdown, restrições de viagem e campanhas de vacinação em uma tentativa de conter a propagação do vírus. Além da pandemia, a fome persiste em várias regiões do mundo, apesar dos avanços tecnológicos e do aumento da produção de alimentos em muitas partes do globo. A fome é frequentemente causada por uma combinação de fatores, incluindo conflitos armados, desastres naturais, pobreza e desigualdade. A pandemia de Covid exacerbou a situação da fome em muitas regiões, uma vez que as medidas de controle da doença afetaram a produção de alimentos, o comércio e o acesso das pessoas a alimentos essenciais. Isso destacou a fragilidade das cadeias de abastecimento globais e a importância de garantir a segurança alimentar em todo o mundo. Esses eventos são vistos por algumas pessoas como sinais dos tempos mencionados na Bíblia, indicando a importância de cuidar da saúde global e combater a fome e a desigualdade, bem como reconhecer a interconexão dos desafios que o mundo enfrenta. Terremotos e desastres naturais. A ocorrência de terremotos e desastres naturais continua a ser uma preocupação global.
Por exemplo, o terremoto de 2011 no Japão e os furacões devastadores que atingem áreas como o Caribe e os Estados Unidos são eventos que chamam a atenção. Terremotos e desastres naturais são eventos que continuam a afetar o mundo, e a preocupação com esses eventos é compartilhada globalmente. Um exemplo notável é o terremoto e tsunami que atingiram o Japão em março de 2011. Em 11 de março de 2011, um terremoto de magnitude 9,0 na escala Richter atingiu a costa nordeste do Japão, desencadeando um tsunami de grande magnitude. As ondas do tsunami devastaram comunidades costeiras, causando uma destruição maciça e resultando na morte de milhares de pessoas. Esse desastre também levou a um acidente nuclear na usina de Fukushima Daiichi, tornando-se uma das maiores crises nucleares desde Chernobyl. Outro exemplo são os furacões devastadores que atingem regiões como o Caribe e os Estados Unidos. Furacões como Katrina, Maria, Irma e Harvey causaram devastação em suas respectivas áreas e resultaram em perda de vidas e destruição significativa. Esses eventos são lembrados e discutidos por algumas pessoas à luz da passagem de Mateus 24:7, que fala sobre terremotos e desastres naturais como possíveis sinais dos tempos. Embora esses eventos tenham ocorrido em diferentes momentos e locais, eles servem como lembretes da importância da preparação para desastres naturais e da necessidade de respostas eficazes para mitigar seus impactos. A apostasia. A apostasia, ou seja, o abandono da fé religiosa, é um fenômeno observado em algumas partes do mundo, com um aumento no número de pessoas que se identificam como não religiosas ou ateias. A apostasia, ou o abandono da fé religiosa, é um fenômeno que tem sido observado em muitas partes do mundo, e um exemplo notável é a crescente tendência de secularização em alguns países desenvolvidos. Nos últimos anos, houve um aumento no número de pessoas que se identificam como não religiosas, ateias ou agnósticas em várias nações. Isso é particularmente evidente em partes da Europa Ocidental e do Norte, onde as taxas de secularização têm aumentado consideravelmente. Por exemplo, na Suécia, uma nação que historicamente foi profundamente ligada à Igreja Luterana, as estatísticas mostram uma queda acentuada na frequência religiosa e na adesão a instituições religiosas. Muitos suecos agora se identificam como não religiosos, e o número de membros da igreja diminuiu significativamente. Além disso, em países como o Canadá e os Estados Unidos, tem havido um aumento no número de pessoas que se desvincularam das instituições religiosas tradicionais ou que se identificam como não religiosas. Muitas vezes, isso é resultado de mudanças culturais, avanços científicos e uma crescente ênfase na liberdade de pensamento e na secularidade. Essa tendência é vista por alguns como um sinal de apostasia ou afastamento da fé religiosa e é objeto de discussão e debate dentro das comunidades religiosas e acadêmicas. Ela destaca a importância da liberdade religiosa e da necessidade de respeitar as crenças e escolhas individuais das pessoas em relação à religião. Falsos profetas e enganos. Com a disseminação das mídias sociais e da internet, houve um aumento de indivíduos que afirmam ter dons proféticos ou espirituais, muitas vezes com segundas intenções. Esses falsos profetas podem enganar as pessoas. A disseminação das mídias sociais e da internet deu origem a uma tendência preocupante de falsos profetas e enganos, com indivíduos afirmando ter dons proféticos ou espirituais, e, em muitos casos, explorando a fé das pessoas para ganho pessoal. Isso é um reflexo da passagem de Mateus 24:24, que adverte sobre falsos profetas que surgirão nos últimos dias para enganar, se possível, até mesmo os escolhidos. Um exemplo notável disso é o surgimento de líderes religiosos carismáticos e pregadores na internet que alegam ter o poder de realizar curas milagrosas, prever o futuro ou oferecer orientação espiritual exclusiva. Eles muitas vezes constroem seguidores devotos em plataformas de mídia social e sites, atraindo pessoas em busca de conforto espiritual, esperança ou cura. No entanto, muitos desses falsos profetas operam com segundas intenções, como a busca por lucro financeiro, fama ou influência.
Eles podem pedir doações generosas de seus seguidores, prometendo bênçãos divinas em troca, ou explorar a vulnerabilidade de pessoas em momentos de crise. Casos de falsos profetas têm sido documentados em várias partes do mundo, e as autoridades religiosas e regulatórias em muitos países têm se esforçado para combater esse fenômeno. A disseminação de informações e a conscientização sobre a importância de verificar a credibilidade de líderes espirituais online são importantes para ajudar as pessoas a evitar serem enganadas por indivíduos fraudulentos que exploram a fé e a espiritualidade. A propagação do Evangelho. Com os avanços na tecnologia de comunicação, a mensagem religiosa pode ser compartilhada globalmente mais rapidamente do que nunca. Organizações religiosas e missionárias aproveitam a internet e as redes sociais para espalhar sua mensagem. A propagação do Evangelho por meio dos avanços na tecnologia de comunicação é uma tendência notável na era digital, com organizações religiosas e missionárias aproveitando a internet e as redes sociais para alcançar audiências globais. Isso está em consonância com a passagem de Mateus 24:14, que fala sobre a pregação do Evangelho a todas as nações antes do fim. Um exemplo inspirador é o impacto das redes sociais e plataformas de vídeo online na disseminação da fé. Muitos líderes religiosos e ministérios religiosos têm aproveitado essas ferramentas para alcançar públicos que anteriormente seriam inacessíveis. Eles transmitem cultos, sermões e mensagens espirituais ao vivo, permitindo que pessoas de todo o mundo participem virtualmente. Além disso, organizações religiosas também usam blogs, sites e aplicativos para compartilhar recursos religiosos, como textos sagrados, estudos bíblicos e conteúdo inspirador. A tradução automática e a diversidade linguística dessas plataformas tornaram possível atingir uma audiência global diversificada. Missionários e organizações religiosas podem agora alcançar comunidades distantes por meio de videoconferências, cursos online e programas de evangelização, superando barreiras geográficas e culturais. Isso tem permitido que o Evangelho seja pregado em locais onde o acesso à religião cristã era limitado. No entanto, essa propagação do Evangelho também levanta questões sobre a autenticidade das mensagens religiosas, o potencial de polarização e a necessidade de discernimento por parte dos receptores. A disseminação global da mensagem religiosa por meio da tecnologia é um exemplo de como a fé e a religião continuam a se adaptar às mudanças na sociedade e na comunicação. A vinda do Anticristo. A crença na vinda do Anticristo como um líder maligno que precede o fim dos tempos é uma interpretação religiosa que varia amplamente entre diferentes grupos. Alguns veem figuras políticas ou líderes mundiais como candidatos ao papel do Anticristo. A crença na vinda do Anticristo, como um líder maligno que precede o fim dos tempos, é uma interpretação religiosa que tem sido tema de especulação e debate ao longo da história. Essa crença é baseada em passagens bíblicas, como as encontradas no Novo Testamento, especialmente nos livros de Daniel e Apocalipse, que descrevem um líder maligno que surgirá nos últimos dias. A interpretação do conceito do Anticristo varia amplamente entre diferentes grupos religiosos e culturas, e ao longo do tempo, várias figuras históricas foram consideradas candidatas ao papel do Anticristo. Uma das figuras mais famosas associadas a essa interpretação foi Napoleão Bonaparte, que foi visto por alguns como uma encarnação do Anticristo durante seu tempo. Em tempos mais recentes, líderes políticos e figuras públicas também foram apontados como possíveis candidatos ao papel do Anticristo, muitas vezes devido a conflitos, polêmicas ou polarização política. Essas interpretações variam amplamente com base nas crenças religiosas e na visão de mundo das pessoas. É importante observar que a interpretação do Anticristo é uma questão de fé e teologia, e não há consenso universal sobre quem ou o que ele é. Algumas pessoas acreditam que o Anticristo será uma figura sobrenatural, enquanto outras o veem como uma representação simbólica do mal. Como resultado, a crença na vinda do Anticristo é um tema complexo e controverso que continua a gerar discussões em contextos religiosos e culturais. E assim,
À medida que exploramos esses sinais bíblicos e refletimos sobre o estado do mundo, lembramos que a interpretação do fim dos tempos é uma questão de fé e teologia. As crenças variam amplamente, e a história tem testemunhado períodos de desafio e transformação ao longo dos séculos. Independentemente de nossas crenças individuais, é importante lembrar que somos chamados a buscar a paz, a justiça e a compaixão em nosso mundo. Independentemente de quando ou como o fim dos tempos possa se desdobrar, a nossa responsabilidade é trabalhar juntos para criar um mundo mais justo, compassivo e harmonioso. Nossas ações diárias têm o poder de moldar o futuro, e o verdadeiro significado desses sinais bíblicos está em nossa capacidade de fazer a diferença no presente. Portanto, que possamos ser agentes de positividade, amor e esperança, independentemente das incertezas que o futuro possa trazer. Assim, enquanto continuamos nossa jornada, que possamos fazer o nosso melhor para tornar o mundo um lugar melhor para as gerações futuras. O futuro permanece incerto, mas com amor, compaixão e ação, podemos enfrentar o amanhã com coragem e determinação. O que o amanhã reserva, somente o tempo dirá.